tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as normas ABNT para trabalhos acadêmicos, tá? Eu vou focar principalmente nesse manual aqui, que é um manual que provavelmente vocês vão seguir aí para poder fazer o trabalho de vocês, que é o manual de TCCs do Centro Paula Souza, tá? Ele é totalmente focado aí dentro das normas ABNT. E existem algumas coisas dentro das normas que abertas para escolha, que as instituições podem fazer essas escolhas aí para poder normatizar o seu trabalho. E o Centro Paula Souza, em cima dessas coisas que são mais abertas, ele fez essa definição aí para poder uniformizar aí o padrão do TCC aí de todos os cursos, tá? Vou explicar mais ou menos o que é esse cara, tá? A gente não vai entrar tão a fundo assim, porque vocês vão ter uma matéria específica para isso lá no segundo módulo, segundo e terceiro módulo, que é o pré-TCC, né? O planejamento do TCC, e no terceiro módulo, o desenvolvimento do TCC, onde vocês vão aprofundar com muito mais calma numa matéria específica disso aí. Mas a gente entra um pouquinho no TCC, nesse tema na matéria de aplicativos informatizados, porque vocês vão usar muito o Word para poder fazer aí o trabalho de vocês, tá? E aí a gente aproveita para poder mostrar para vocês alguns macetes, algumas situações aí que vocês vão poder aplicar, vocês vão poder fazer no Word para aplicar essas regras aí, essas normas, tá? As normas ABNT, a gente às vezes escuta esse termo, normas ABNT, mas o que é isso? Na verdade, a ABNT ela não é uma regra em si, ela é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Onde ela cria e padroniza, e não só para trabalhos acadêmicos, mas para diversas outras coisas, ela cria um padrão de qualidade, né? Então, para você fazer aí um trabalho, para ficar no nosso exemplo, um trabalho acadêmico de qualidade, você tem que seguir esses parâmetros aí, que é o mínimo para poder surgir um trabalho aí bem elaborado e de fácil leitura, tá? Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas é a tal da ABNT, e ela criou aí, ela definiu essas normas para os trabalhos de conclusão de curso, para não ficar daquela forma de cada um faz da sua cabeça, cada instituição faz do seu jeito. Então existe aí uma associação que definiu aí algumas normas, algumas diretrizes para a gente poder fazer o nosso trabalho, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, a estrutura aqui, a monografia é um dos tipos de trabalho que a gente pode fazer, né? E é o mais dentro do Centro Paula Souza, dentro de todas as escolas técnicas, aí é o mais utilizado, tá? E existem algumas coisas que são obrigatórias e outras que são opcionais aí, que a gente pode fazer dentro do nosso trabalho acadêmico. Então, aí dentro de uma estrutura que a gente consegue fazer, que a gente monta aí, que a gente conhece de um TCC, eu tenho a capa, a folha de rosto, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo em língua nacional e em língua estrangeira. Geralmente a gente trabalha aí o inglês, né, na língua estrangeira. Lista de ilustrações, tabelas, abreviaturas, símbolos, o sumário, aí dentro do meu elemento textual. Isso aqui é tudo antes do texto, tá? A parte pré-textual. Então, dentro da parte textual, eu tenho a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do meu trabalho, né? Então, eu tenho aí a apresentação, um breve histórico, o desenvolvimento, a minha pesquisa em si, o meu trabalho em si, a consideração final, a conclusão aonde eu cheguei. E aí, o pós-textual, eu tenho referências, glossários, apêndices e anexos, tá? E algumas coisas dessas aí são obrigatórias e outras não. Então, dentro da parte pré-textual, você tem a capa, a folha de rosto, os dois resumos e o sumário. Isso é obrigatório, tá? E tem a parte que não é obrigatória, mas, por exemplo, dedicatória, agradecimento, a gente costuma fazer, mas não é obrigatório fazer. A epígrafe, que é aquela frase que guiou, que norteou aí o seu trabalho de alguém importante, né? Os resumos, as listas de ilustrações, lista de tabela que você colocou, lista de abreviatura e sigla, lista de símbolo,
não é obrigatório também, é tudo opcional. Eu tenho o sumário, né, que mostra aí os capítulos do meu trabalho e as páginas que estão cada um desses. A parte textual ela é toda obrigatória, a introdução, desenvolvimento e a conclusão. E aí na parte pós-textual, assim que eu acabo o meu trabalho, a referência, que é onde você pesquisou seu trabalho, seja um livro, seja um site, seja qualquer coisa que você tenha pesquisado, você tem que colocar aqui nas referências. E aí o glossário, os apêndices e os anexos já são opcionais também, tá? Então só para ficar num exemplo aqui, ó. A capa, que é um elemento obrigatório, ela deve ter o nome da instituição, o nome da unidade, o nome do curso, o nome dos autores, o título do trabalho, subtítulo, se tiver, né, o seu trabalho tiver um subtítulo, você vai acrescentar, senão não, isso não é obrigatório, tá? O local da instituição, né, a cidade da escola onde você está cursando, não a cidade onde você mora, mas sim a cidade de onde está sediada a escola, e o ano da entrega do trabalho, tá? Então ficaria mais ou menos assim, ó. Nome da instituição, nome da cidade e nome do curso. Nome da instituição e nome da unidade em caixa alta. Então, por exemplo, o nome da instituição Centro Paula Souza, nome da unidade, o nome da ETEC que você estuda e o nome do curso, tá? Técnico em informática, técnico em administração, técnico em recursos humanos. É aqui que você vai colocar. Depois aqui, sendo que o nome da instituição e o nome da unidade sempre em caixa alta, ou seja, todas as letras maiúsculas. Nome do curso, primeira maiúscula e o restante minúscula, tá? Depois você vai colocar o nome dos autores do trabalho, nome completo dos alunos, preferencialmente em ordem alfabética, um embaixo do outro, tá? Fontes, a capa sempre em fonte 14, e aqui primeira letra maiúscula e o restante minúsculo. Depois vai entrar o título do seu trabalho e subtítulo se houver, tá? Título sempre em caixa alta, subtítulo caixa baixa. E lá as duas últimas coisas que vão entrar na capa é a cidade e o ano. Eu desenvolvi aqui um manualzinho que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Com todos os elementos obrigatórios, tá? E aqui eu citei aqui a formatação de todos os elementos obrigatórios, tá? Então, da capa, ó, eu tenho aqui fonte Arial também 14, caixa alta, da folha de rosto, do resumo, resumo em língua estrangeira, sumário, e aí a formatação do seu texto, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão vai ter mais ou menos a mesma formatação aí, tá? Então agora a gente vai ver um pouquinho dentro do Word como eu pego essas regras aqui e vou aplicar dentro do Word, porque tem muita coisinha aí que a gente tem que saber, tá? Então, eu vou só ler aqui algumas informações que eu coloquei nesse material também, vai estar disponível para vocês aí no Teams, tá? Então, por exemplo, as minhas margens têm uma medida que eu tenho que saber, que eu tenho que aplicar. Então, superior à esquerda 3 centímetros, inferior à direita 2 centímetros. No sumário, a palavra sumário tem que estar centralizada em negrita e caixa alta. E os elementos pré-textuais não devem constar no sumário. Então, resumo em língua estrangeira, se você fez dedicatória, epígrafe, isso não vai aparecer no sumário, tá? Vai aparecer no sumário o quê? A partir da parte textual, a partir da introdução em diante, tá? Isso que tem que aparecer no sumário. E aí eu tenho, por exemplo, configuração do texto. Você vai trabalhar sempre em fonte Arial, tamanho 12 para o texto, tamanho 11 para citações, nota de rodapé e o espaçamento entre linhas de 1,5, tá? Tem algumas exceções nessa questão do espaçamento, mas a gente vai trabalhando aí, eu vou mostrando para vocês aí essas exceções, sem falar que vai estar tudo no manual também. Então, espaçamento de texto, 1,5 linhas. Quando é citação com mais de 3 linhas, o espaçamento é simples. Lá nas referências, o espaçamento é simples, tá? Então, tem toda uma regra que a gente tem que fazer. Título sem indicativos numéricos, resumo, sumário e por aí vai. Alinhamento centralizado, caixa alta, ou seja, letra maiúscula.
títulos com números, então os capítulos aí do seu trabalho, o alinhamento já é justificado, tá? E a numeração das páginas ela vai ser contada a partir da folha de rosto, porém ela vai aparecer a partir da introdução, no canto superior direito da folha. Tá? Então aqui são algumas regras que a gente tem que conhecer e a gente vai trabalhar aqui na nossa aula só com a parte obrigatória, tá? Eu vou gravar o vídeo aí em capítulos também, tá? Em algumas partes que a gente tem que saber, alguns comandos que a gente deve conhecer para poder deixar o nosso trabalho aí da melhor forma possível dentro das normas da BNT, certo? Então isso aqui foi só uma breve apresentação para vocês da regra, tá? Eu vou disponibilizar para vocês tanto esse material com esse resuminho mais simples aqui, como o manual completo do Centro Paula Souza para vocês já terem esse arquivo aí, quem quiser dar uma olhada nas formas de trabalho que você pode desenvolver e tudo mais. Mas por padrão é trabalhado dentro do Centro Paula Souza com as monografias, né? De trabalhos em grupo. E aí eu vou mostrar para vocês mais do que as regras em si, eu não vou focar tanto em explicar cada uma das regras em si, como que eu aplico cada uma dessas regras, pelo menos as mais importantes dentro do Word, certo? Então isso foi uma breve apresentação, próximo vídeo já vai ter um pouquinho da aplicação das normas aí do TCC dentro do seu trabalho.